Bom, meu nome é Rômulo Laz, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC, aqui do Paraná. Então hoje eu sou um artista visual, sou de Curitiba e moro em Curitiba, trabalho em Curitiba. Trabalho principalmente como muralista. Então eu crio e executo murais em azulejos e murais cerâmicos integrados à arquitetura. Comecei, na verdade, estudando padronagem. Isso me levou para o tecido primeiro, mas o estudo de patterns e padronagens do desenho infinito me encantou demais. Tenho uma formação mega baseada no modernismo e a gente percebe o azulejo presente em várias obras modernas brasileiras. Então isso tudo foi criando esse repertório para que eu pudesse, em um certo momento da minha carreira, encontrar o azulejo e daí foquei nele 100%. O Paraná tá em mim desde que eu nasci, né? E eu tô no Paraná desde que eu nasci. Então eu acho que a influência está em tudo. Curitiba, tendo os murais do Poti, tendo as temáticas paranistas, né, em todos os lugares que a gente vai, pelo centro, eu amo o centro da cidade, trabalhei lá há muito tempo. Então o Paraná, e além da minha infância, eu morei numa rua sem saída, que no final tinha umas 2 araucárias, assim. Então a araucária conviveu comigo na minha melhor infância, assim, que foi aquela infância de brincar na rua, de fazer fogueira com os galhos da araucária, de catar pinhão, diariamente, né, vivendo isso. Quando você cresce e descobre que aquilo é um símbolo, de fato, uma bandeira levantada por artistas, que é algo que você se identifica de fato, porque você viveu aquilo e ele para você ele já é um símbolo. Esses símbolos estão comigo desde o comecinho. Então, o processo ele começa, na verdade, entendendo o espaço, entendendo as vocações do espaço, como ele vai ser utilizado, como é o projeto arquitetônico. Eu acho que o fato de eu ser arquiteto colabora e muito nesse momento da interpretação daquilo tudo, até porque eu estou criando muitas vezes para um espaço que ainda não existe de fato. Quando o projeto do Lang Turim apareceu para mim no meu estúdio, foi muito legal, porque é um tema que eu gosto muito, por tratar de 2 artistas paranistas. O Turim é um artista muito conhecido por ter muitas obras públicas, né? A presença dele com as esculturas na cidade, ela é bem importante. Então, quando eu soube que o meu mural era sobre o Lang e era sobre a obra principal ali que foi adquirida pelo empreendimento, que é o Vale do Ipiranga, eu tomei a decisão de fazer uma imersão lá na Serra do Mar. A ideia era subir o Marumbi para sentir o Marumbi, mas a gente acabou mudando de ideia, subimos o Rochedinho, que é um morro com vista para o Marumbi, né? Então a ideia era essa imersão sensorial mesmo e trazer daquela trilha, daquele momento, inspirações, para que eu pudesse me sentir mais imerso mesmo. O que eu mais queria trazer no mural era essa sensação que talvez o Lang tinha quando morava ali, né? Ele morou ali e ele estava vendo aquilo ali todo dia, da mesma forma que eu estava vendo aquelas araucárias na minha rua todo dia, né? E isso com certeza influenciou ele. Eu queria captar isso de certa forma, assim. Então eu quis no mural que eu fiz para o empreendimento homenagear um pouco essas dualidades dele, esse lado cientista e artista que eu acho que são bem específicos dele, bem peculiares dele, pelos estudos dos moluscos e das conchas e pelo desenvolvimento artístico dele com as cores. O mural ele se chama Lang entre conchas e montanhas, justamente porque eu retrato uma paisagem, eu tomo como princípio o perfil do Marumbi de uma maneira desconstruída um pouco, mas ele está lá. E eu trago essa dualidade do verde e do azul nas cores, nas pinceladas, elas se misturam. Eu me preocupei muito com a pincelada na diagonal, uma proposta que é desse mural, porque é uma pincelada que eu acho que ajuda a formar os vales e as montanhas pictóricos ali do desenho, os cheios e vazios. Então eu tenho 2 vazios grandes, brancos, que dão respiro e dão margem para uma interpretação mais profunda do desenho, ele ganha mais profundidade.
e o agigantamento da concha, né? Que eu coloco uma concha na composição muito grande, como se ela fosse uma montanha. E a cidade ganha sempre, né? Que a gente coloca e discute sobre os artistas e a nossa própria história, porque quando a gente está contando a história do Lang, quando a gente está contando a história do Turim, a gente está contando a nossa história, né? A história da nossa cidade. Então eu acho que ela é um jogo de ganha-ganha, porque além das obras lindas que vão estar voltadas para a cidade, a gente levanta questões importantes e ajudam a gente a trilhar o nosso caminho na cidade, conhecendo melhor nosso passado. Assim.